Continuar. Então, você pegou aquela caixa e tu derruba a ferramenta. Você derruba a ferramenta e quebra a carcaça da ferramenta. O que que tu sente nessa hora? Medo. Não, você sente pavor. Passa um frio na coluna, né, da nuca até o cóccix, passa aquele gelo, né? E tu não quer sentir essa sensação de pavor. Tu para de respirar e tu criou uma memória de pavor. E aí você junta a ferramenta ali, encaixa as partes dela, põe dentro da caixa, fecha, na vã esperança de que ninguém vai descobrir que foi você. E põe lá em cima e você volta a respirar. E aí você continua brincando. Até esquece o assunto. E aí lá pelas 5 horas o papai chega, né? Vê as crianças na garagem, deixa o carro no pátio. E quando o pai chega e entra na garagem, o que que tu sente? Pavor de novo. Agora se sente receio, né? Porque agora tu fica receoso, né? E o papai vem, passa a mão na tua cabeça, cumprimenta teus amiguinhos, aí você parou de respirar para não sentir o receio. Ele passa a mão na tua cabeça, você respira aliviado e você continua respirando. O papai entra dentro de casa, toma um banho, coloca o macacão e vem para a bancada dele, né? E quando você vê o pai indo em direção à bancada, você continua com o receio agora. Parou de respirar de novo. E o pai pega a caixa. E aí, quando ele abre a caixa, daí sim você sente um frio na boca do estômago e agora é um medo total. E ele pega e vê a ferramenta quebrada e ele olha para você já fuzilando você. Tu quebrou a minha ferramenta. E aí ele tem aquele rompante dele, ele vem na tua direção e solta um tapa a esmo, e o tapa pega no teu rosto. Pá! O que que tu sente no rosto? Dor? Dor. Sente dor, né? Mas tu não quer sentir a dor. Então tu para de respirar para não sentir a dor. Tu criou uma memória de dor no teu rosto. E agora tu olha para os teus amiguinhos que estão de olhos arregalados, olhando para você e para o teu pai, o que que tu sente? Vergonha. Muita vergonha. Tu fica ruborizado. E aí tu para de respirar para não sentir vergonha. E aí tu criou uma memória de vergonha. E agora tu te vira para os teus pais, olha nos olhos dele, fuzilando, o que que tu sente? Raiva. Raiva, ódio. Só que você não quer sentir ódio, você ama o teu papai. Então tu para de respirar para não sentir aquele ódio. Percebe? Uhum. A história que eu contei, essa é a lembrança. A memória é isso que ficou impresso naquele serzinho. Essas memórias que ficaram naquele serzinho, que a gente tem vários nomes, se chama de trauma, se chama de, né, dependendo da intensidade, essas memórias são como se fossem criaturas. Essas criaturas, elas enraizam em algum chakra, né? Então você já tem, a gente tem expressões populares para essas sensações que estão nos chakras. Você já deve ter sentido uma sensação de que não consegue, é como se tu tivesse a visão tapada aqui, tu não consegue ver o caminho, não consegue ver a entrada, não consegue ver a saída das coisas. Então, memórias que estão no terceiro olho. Você já teve a sensação de nó na garganta, de zumbido no ouvido, né? São memórias que estão enraizadas no chakra da garganta. Você já teve a sensação de estar com vazio no coração ou com aperto no coração. São memórias que estão no chakra do coração. Você já sentiu o famoso frio na boca do estômago, né, que é o medo aqui no chakra do plexo, ou o vulcão na boca do estômago, né, uma queimação ali. Você já sentiu uma depressão na região sexual, ou você já sentiu um furor na região sexual. Você já sentiu as tuas pernas travadas. Você já sentiu as tuas pernas moles, fracas, frouxas, né? Que impede você de caminhar, né? Tudo isso são expressões populares para memórias que estão em algum chakra, né? E essas memórias estão ali, elas são eternas. Por que que elas são eternas? Porque você as recria a cada respiração. A cada respiração, além do ar, dos gases que compõem o ar, você respira uma outra coisa. Você respira a energia vital, que é o prana, o ki, o chi, o maná, a energia universal. A gente respira isso. E isso que você respira, você conhece a acupuntura, vai através dos nadis para os teus chakras. Então você tem no equivalente à coluna o canal Chuchuma,
e aí os dois canais Pingala, ida e Pingala, né? Através do qual você vai alimentando os teus chakras. E alimenta o que lá? Alimenta a memória. Alimenta a memória. Então, qual foi o mecanismo que eu criei a memória? Foi a respiração. Parar de respirar para não sentir. E qual é o mecanismo que tu faz para limpar as memórias? É respirar sentindo, né? Então, essa é a tônica da coisa toda, né? Então, é, vamos fazer agora o paralelo disso tudo, né? Que é uma coisa bem energética, bem de energia, né? Energia vital, com os ensinamentos de um curso em milagre. Então, o curso em milagres fala que existe o real, que é o amor e os seus predicados, e existe o irreal, ou seja, a ilusão, que é o oposto disso. E nós vivemos nesse planeta praticamente com esse oposto. E por que ocorre esse oposto? Ocorre porque, e aí eu vou fazer uma explicação assim bem geral, nós só existe uma única filha de Deus, uma única filha de Deus, ou filho de Deus. Nós, na nossa língua, nós temos o gênero, né? Tem algumas línguas que não têm o gênero, né? Então tem o ser só, né? É, n- Filho único de Deus ou filha única de Deus só tem uma, e ela se chama Malu Peixoto. E não existe dois. Então, quem é o Toncal que está falando com a Malu Peixoto? O Toncal é a Malu num outro espaço-tempo, numa outra forma. Então, quem é a tua mãe é você num outro espaço-tempo, em outra forma. Então, aqui vem o significado de somos todos um. Você já escutou essa frase, você já estudou essa frase, você já usou essa frase, mas não tem experimentado isso, não tem experimentado essa unicidade. A gente continua na separação. Mas o curso em Milagres enfatiza isso da filiação, de que você é uma só com o Pai e é o Filho único de Deus. Você, Deus se cria, preste bem atenção no tempo do verbo que eu estou usando. Deus se cria no eterno infinito aqui e agora, como amor e os seus predicados. E cria você, cria você como amor no eterno infinito aqui e agora. Então Deus não te criou em algum tempo e também não vai te criar em algum tempo. Ele te cria no eterno infinito aqui e agora. Assim como ele se cria no eterno infinito aqui e agora. Então Deus, ele não pertence à ilusão do espaço-tempo. Deus pertence ao eterno e ao infinito. Eterno não é o que dura muito, eterno é o que não tem tempo. Infinito não é o que é muito grande, infinito é o que não tem tamanho. Então Deus não tem tamanho e não tem duração, assim como você. Você não tem início e você não tem fim, você é eterna. O teu corpo, não, o teu corpo é perecível. O teu corpo, ele tem prazo de validade, ele é perecível, ele estraga, ele adoece, ele se acidenta, ele envelhece e ele morre. O que é o morrer? O morrer é quando você toma a decisão de que não dá para mais para usar esse corpo para se manifestar nesse plano material aqui. Aí tu descarta esse e cria outro. Simples assim. Então, nosso corpo, nós não somos um corpo. E isso é um ensinamento básico do curso Milagre. Você não é um corpo, né? E aí, como Deus te cria, ele te dá alguns atributos básicos. Então, um atributo que te é dado no eterno infinito aqui agora é o amor. Então, você é puro amor. Outro atributo que te é dado no eterno infinito aqui agora chama-se vida. Vida. Então, fecha um pouquinho os olhos e sinta a vida em você. Sinta essa vibração chamada vida. Sinta essa energia chamada vida. Sinta essa força chamada vida. Esta vida que você está sentindo é Deus em você.
Se você queria encontrar Deus, acabou de encontrar. Deus é a vida que está em você. Em muitas escrituras, em muitos ensinamentos, em muitas tradições, se fala Deus é vida. Só que as pessoas não entendem, acham que isso é uma metáfora. E isso não é metáfora. Isso é assim, é real. Então Deus é a vida que anima você. Então quer sentir Deus? Sinta com os olhos abertos, com os olhos fechados, sinta a vida e tu está sentindo Deus. Ponto. Né? Então, primeiro atributo que te é dado é amor. O segundo, a vida. O terceiro atributo que te é dado, e é te dado, é um poder tão magnífico, tão fabuloso, que nem Deus revoga, que é o livre-arbítrio. Então, esse é o poder que te é dado. E com o livre-arbítrio é o poder que Deus te dá, que é igual ao dele, você pode fazer o que você quiser. E Deus não impede que você faça o que você quiser fazer. Você pode fazer até contra a vontade de Deus e Deus permite que você faça. Então, esse é um poder total que você tem. E o quarto atributo que te é dado chama-se discernimento. O discernimento é essa capacidade magnífica que você tem, que todo ser vivo tem, pode ser humano, ser animal, vegetal, mineral, não importa, todo ser tem. O discernimento é que permite você saber o que é certo e o que é errado. Você tem essa bússola interna, o que é certo e o que é errado. Independente de educação, independente de religião, independente de família, independente de moral, todo ser tem esse discernimento. E com o discernimento, você sabe com absoluta certeza o que é real e o que é ilusão. Você sabe já. Então, esse é um ensinamento que, embora esteja lá dentro de um curso em milagres, mas o que eu quero mostrar para você agora é que você já sabe isso. Na verdade, você já sabe 100% do que está num curso em milagres. Você já sabe. Só o que está faltando? Despertar. Despertar. Nesse aspecto, um curso em milagres, ele é bem platônico, né? Bem platônico mesmo. Eu, no meu trabalho, sou totalmente platônico, né? E o que Platão dizia sobre o aprendizado? Platão dizia que você nunca aprende nada, você só relembra. Você só relembra. Então, a função do mestre, a função do professor é ajudar você a relembrar aquilo que você já é. E essa é a função do curso em milagres. Que o curso em milagres está dizendo que você já é. Você não tem que fazer nenhum esforço para ser o que você já é. Só que o mundo que nós conhecemos, todo mundo fala, talvez a palavra que você mais escutou até hoje foi evolução, que nós temos que evoluir, evoluir. E essa é uma baita de uma grande bobagem que faz você acreditar que você não é. E a gente fica preso nessa ilusão de que eu tenho que evoluir, eu tenho que aprender, eu tenho que não sei o que, não sei o que. Não, você já é. O que eu preciso é trazer à tona esse poder. Você já tem todo o conhecimento, todo o poder, toda a sabedoria da existência inteira em você. Tudo já está aí. Só falta o quê? O despertar, o vir à tona. Você já notou que quando você aprende uma coisa nova, e você que inclusive foi para o exterior, você foi aprender coisas bem novas, você já notou que de vez em quando vem um conhecimento que te chega através de um professor, de uma palestra, de um vídeo ou de um livro, e quando chega aquele conhecimento, você faz um ahá, Uhum. ahá. O que é o ahá? O ahá é o relembrar. Quando você tem o ahá, porque você vai ver que não é aquele ensinamento, aquela coisinha. O teu ahá é um negócio muito grande. Você alcança uma compreensão muito grande, que é muito além de toda a aula que você ficou assistindo ali. Então, o ahá é esse momento dos lembrar. E quanto mais você se render para quem você é, mais ahás você tem o tempo todo, né? Eu tenho muitos ahás, mas muitos, mas milhares de ahás. A cada sessão, a cada atendimento, a cada conversa, quer ver nos retiros? Nos retiros é uma loucura.
É uma loucura muito grande, né? Porque eu percebo os mestres falando através de mim. Eu percebo a voz do Espírito Santo falando através de mim. Então tem horas que eu falo coisas que nem eu sei. E aí eu fico surpreso. Eu digo, uau, o que Às que vezes isso acontece comigo também em atendimento. Eu falo é? uma coisa e falo, nossa, que bonito, eu acho que eu preciso anotar e eu mesmo praticar isso. É, mas é Né? isso. Isso é quando você está rendida, entende? Quando você se permite ser um canal de você mesmo. Na verdade, tu está sendo um canal de você mesmo. Aí já não está no ego, já está no eu superior, né? Bom, e olha só que legal. Como você tem esse discernimento, você já sabe o que que o curso em milagres quer dizer com o que é real e o que é ilusão. Então, vamos fazer um teste sobre isso agora, já para você incorporar isso com você. E eu vou te perguntar, então, imagina o amor, imagina todos os predicados do amor. Imagine o amor e tudo que não é predicado do amor. Então eu vou te perguntar: a luz é um predicado do amor? Diria que sim. A sombra é um predicado do amor? O que é a sombra? Depende, né? Você já vai entender. Vá dentro do que tu sabe. Sombra. Pode pensar na sombra física das coisas. A sombra é um predicado do Diria amor? que não. Diria que Não. não. A alegria é um predicado do amor? Sim, A tristeza é um predicado do amor? não, A força é um predicado do amor? sim, A fraqueza é um predicado do amor? não, A verdade é um predicado do amor? sim, A mentira é um predicado do amor? não. E aí vai. Eu posso ficar aqui até o final do ano fazendo essas perguntas para você. Você já sabe. Você pode pegar o dicionário Aurelião lá, pega uma canetinha amarela e vai sublinhando tudo que é predicado do amor. Você vai de A a Z e você sabe. Aí pega a canetinha roxa e vai marcando o que não é predicado do amor. Você vai de A a Z. Isso tu já sabe. Tu já sabe. Agora, olha só que bacana. Agora você vai alcançar um grau de compreensão magnífico do que é, de fato, desfazer a ilusão, que é a cura, né? Então, imagine que nessa mão aqui eu tenho a luz, que é um predicado do amor. E nessa outra mão eu tenho a sombra, que não é o predicado do amor. O que acontece quando eu apresento a sombra para a luz? A luz ilumina a sombra, É. né? A luz expande, não, a sombra some. Some, desaparece. Por que que ela desaparece? Porque ela não existe. Ela não tem Sim. existência, né? Se nessa mão eu tenho a alegria e nessa mão eu tenho a tristeza, o que acontece? A alegria domina, a alegria Exato. É. é, Se nessa mão eu tenho a verdade e nessa mão eu tenho a mentira. é verdade. Se nessa mão eu tenho a força e nessa mão eu tenho a fraqueza. Fluxo. Nessa mão eu tenho a paz e nessa mão eu tenho o conflito. Mas, E assim sucessivamente. Então, o que acontece? Tudo que é predicado do amor não nos causa dor nem sofrimento, zero. Não, só causa paz, só causa bem-estar. Tudo que não é predicado do amor vai nos causar um monte de coisa. Dor, resistência, sofrimento, medo, insegurança, raiva, N coisas que nos causam sofrimento e que se condensam no nosso corpo, se somatizam no nosso corpo como doenças, como disfunções. Essas disfunções elas podem estar no nível bem físico, mas ela pode estar no nível emocional, pode estar no nível sentimental e pode estar no nível mental. Podia até falar de nível espiritual, mas se ficar nesses quatro aqui já está de bom tamanho, né? Então a cura nada mais é, Malu, do que sentir essas coisas que eu guardei, essas memórias, trazer elas à tona na minha consciência e relaxar naquilo, sentir aquilo e acolher aquilo. E eu acolho aquilo aonde? Naquilo que é real em mim. O teu eu superior, a tua luz, o teu amor são reais. Então tu pega isso que é irreal e você apresenta para ti mesmo.
E quando você apresenta para ti mesmo, aquilo desaparece, dilui, desaparece. Desaparece até o efeito físico que aquela função estava causando no teu corpo. Exemplo, a tua enxaqueca, por exemplo, né? Vamos pegar um exemplo mais comum. A pessoa, então, tem esse famoso nó na garganta. Ou o nó na garganta ou o zumbido no ouvido. O chakra da garganta governa tanto a audição como a fala, né? Então, está totalmente relacionado aqui. Aqui no chakra da garganta, né, que compreende a garganta e os ouvidos, estão tipicamente quatro grandes tipos de memória. Aqui estão as memórias daquilo que eu disse, mas não queria ter dito. Aqui estão as memórias daquilo que eu queria dizer, mas não disse. Aqui estão as memórias daquilo que eu escutei, mas não queria ter escutado. E aqui estão as memórias daquilo que eu queria escutar e não escutei. E aí essas memórias vão se acumulando. Cada vez que surge uma coisa dessa, eu paro de respirar para não sentir e eu vou criando essa comunidade de memória que depois eu chamo de nó na garganta ou zumbido no ouvido. Legal. O que que isso vai dar de disfunção? Daqui a pouco a pessoa começa a ter uma disfunção de tireoide. Ela vai ter um hipertireoidismo, um hipotireoidismo que é relacionado a Tenho. isso. Hã? Eu tenho disfunção de tireoide, eu tenho Hashimoto. É, isso é memória. Então, agora, da onde vêm essas memórias? Aqui que vem a parte bacana agora, né? Você falou várias coisas aqui, por exemplo, a tua enxaqueca, parece que é uma síndrome do sistema familiar, né? Porque tua mãe tinha, tuas avós tinham, teu avô tinha, Meu pai ainda tem. é. Então, Hum. isso é do sistema, é sistêmico, né? Então, isso cura. Nossa, eu acho que já tenho mais de 100 pessoas que curaram 100% a sua enxaqueca. 100%. E numa única respiração. Numa única respiração. Depois eu vou explicar mais para você isso. Muito bom. Então, Oi. desculpa te interromper, só que eu lembrei, se for de sistema familiar, acho que minha mãe deve ter comentado que ela tem um problema no coração, meu pai também. Eu tenho congênito um prolapso da válvula mitral. E Uhum. tem gente, muita gente tem e não tem sintoma nenhum. E Uhum. eu já tinha, nem sabia que tinha, mas quando eu estava na faculdade, eu comecei a ter uma série de sintomas. O carro-chefe foi tontura. E e aí custaram a descobrir, descobriram que eu tinha como se fosse todos os sintomas do prolapso da válvula mitral. Eu fiz o exame, deu lá. Então, desde então, já tem muitos anos, eu tomo um remédio para isso. Então, Uhum. não sei se também é sistêmico ou não. Mas é que eu lembrei, você falou, eu lembrei. É. Vamos. É, A gente vai, ao longo da mentoria, a gente vai trabalhando em cada coisa, né? é. Eu parei onde? Que eu Você tô... estava falando do nó da Isso, garganta esses exemplos, falou né? da enxaqueca que às vezes É. cura com a respiração. Então, o processo da cura é eu identificar a causa de alguma coisa, né? Eu tenho que identificar. E, além de identificar, a hora que eu identifico, eu tenho que reconhecer o problema. Então, essa parte do reconhecimento do problema é uma parte importantíssima. E isso está num curso em milagres. Se você procurar lá, talvez lá nos primeiros capítulos já fala que a solução de um problema sempre está no problema e que todo o problema, o primeiro passo para resolver um problema é reconhecê-lo. Porque muitos de nós temos um problema, mas nós não o reconhecemos. Só que o que que significa reconhecer um problema? Tal qual, como é que é o nome da cidade lá que você teve origem lá? É Nova Lima, né? Ela- ali, Como é que é reconhecer Nova Lima? Como que uma pessoa, por exemplo, eu reconheço Nova Lima. O que que é? Você conhece tudo de Nova Lima. Você conhece as ruas, você conhece a história, você conhece a cultura, você conhece o povo. Então você vai entrando nas características daquilo lá e você reconhece. Você morou onde na França? Eu morei 10 meses em Paris e depois em Estrasburgo, É. Então tu que pode é, dizer que você reconhece Estrasburgo
e Paris, né? Então, o reconhecer é você explorar aquilo, você se apropriar daquilo. Eventualmente, você começa a pegar até o sotaque de como as pessoas falam, né? Isso é o reconhecer, né? E assim é um problema. Então, se você tem uma enxaqueca, por exemplo, isso você vai aprender lá na Vipassana, se você tem uma enxaqueca, você tem que reconhecer a enxaqueca. O que que é reconhecer a enxaqueca? É sentir ela. É sentir ela completamente, mas é sentir o quê? As características dela. As características dela. Diferentes pessoas vão ter enxaqueca em diferentes partes da cabeça. É mais para cá, mais para lá, mais para dentro, mais para fora, em cima. Então, primeiro passo, onde é que ela está? Você vai lá e sente, fecha os olhos, respirando suave, e você vai sentir, ela está aqui, né? Aí você vai sentir o tamanho dela. Essa coisa é uma coisa pequena ou grande. Tem pessoa que vai sentir a enxaqueca como se fosse uma coisa, uma bola de gude. Tem outro que vai sentir como uma bola de futebol. Tem outro que parece que é o tamanho da casa, é o tamanho do planeta. Então, tu tem um significado de tamanho para aquilo. Você vai sentir o peso. Quando tu coloca atenção naquilo, aquilo tem um peso, né? Pode ser leve, pode ser pesado, mas tem um peso. Tu vai sentir esse peso. Você vai sentir aquela coisa, ela tem uma dureza, ela tem uma densidade. É uma coisa dura ou é uma coisa frouxa? Você vai sentir a umidade, aquilo que eu estou sentindo parece uma coisa seca ou molhada? Parece uma coisa quente ou parece uma coisa fria? Parece um aperto ou parece um vazio? Qual é o som que tem essa coisa? Tem um som. Quando tu coloca atenção, tem um som. Qual é a cor que essa coisa tem? E qual é o tamanho dessa coisa no tempo e no espaço? Ou seja, a quantas vidas e a quantas gerações você vem carregando esta memória. E aí, quando você tiver feito tudo isso, vai entrando, 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 você se torna a própria enxaqueca. Não tem separação entre você e a enxaqueca. Só nesse estado de plena comunhão com aquela disfunção é que você acolhe em você. E quando você acolhe em você, ela, puf, desapareceu. Desapareceu. Tá? Então, esse é o processo da cura, né? Então, nós temos memória desde quando? Neste corpo que você está usando agora, você tem memórias nesse corpo desde antes do teu nascimento. Desde antes do ato sexual, onde houve a concepção desse teu corpo. Por quê? Porque é você que escolheu os seus pais. E você, um período antes do nascimento, você está em volta deles. Você já os escolheu. Às vezes somos nós que levamos os nossos pais a se encontrar, porque é com eles que nós queremos estar. Então nós temos influência, inclusive, na própria união deles, né? E aí pode acontecer várias coisas. Por isso que ali já começam os traumas, ali já começam as memórias. Pode ser que um ou os dois não queiram ter filhos. Então você já se sente rejeitada. Pode ser que você resolveu vir menina e um ou os dois querem ter menino, né? E assim sucessivamente. Então ali já começam os problemas. O ato sexual onde você foi concebida, ele pode ser traumático. Porque pode ter sido um ato sexual, por exemplo, de um sexo não consentido, né? Então ali já pode ter. Depois vem os 7, 8, 9 meses da gestação, todos os acontecimentos que vão acontecendo ali, aquele serzinho está percebendo. As brigas do casal, as influências dos avós, né? As tentativas de aborto. Você ficaria abismada com a quantidade de tentativa de aborto que acontece na vida das pessoas normais. Uhum. Chás que as mães tomam, às vezes sem contar para o marido, sem contar, né? E às vezes a avó vai lá, toma esse chá aqui, entende? Né? E o serzinho que está ali está percebendo tudo, né? Aí vem o ato do nascimento, do parto, né? É um ato traumático, por mais humanizado que seja, é um ato traumático, né? Então, Aí no vem. meu caso, tem algumas informações aí. Acho que uma que é curiosa, quando você falou, eu comecei a rir, que desde pequenininha eu brincava, falava com meu irmão, que a gente estava junto no céu, e que meu irmão é mais agitado, o irmão do meio, e que ele estava me perturbando tanto que eu falei, não, vai na frente, então vai você primeiro. Então eu sempre falei com ele que eu dei frenteira para ele. E é uma história
porque minha mãe falava assim, meu pai tem olho claro e minha mãe não. E quando a minha mãe engravidou a primeira vez, todo mundo falava, ah, vai, como é que vai chamar e tal. Eles sabiam se fosse menina, se fosse menino, eles não sabiam ainda. E aí, quando meu irmão nasceu, nasceu o primeiro de olho escuro. E aí o pessoal falou, ah, que pena, não puxou o olho do pai. Minha mãe falou, tô guardando para menina. E aí, quando nasceu o Nando nasceu de olho claro, né? E aí minha mãe contando essa história, e que eu falei, é claro, eu dei frenteira para ele. Então tem essa história. Minha mãe teve um problema na gravidez, ela já no parto do Nando já foi complicado, e depois ela não podia engravidar. Eles queriam ter mais filhos, mas ela não, o médico falou, você não pode engravidar de jeito nenhum. Uhum. E ela engravidou, né? Eles engravidaram de mim. Então minha mãe passou os 9 meses de cama. No Hum, dia que ela resolveu sair, que ela falou assim, ela vai nascer, no Réveillon, meu médico não vai estar aqui, a ficha dela caiu, ela falou, não, eu vou sair, porque essa menina precisa nascer antes. No dia que ela saiu, a bolsa estourou. E quando a bolsa estourou, minha mãe foi para o hospital e ia ser parto normal, estava tudo combinado. E aí minha mãe falou, não quero parto normal, quero cesárea, e todos os outros dois foram parto normal. uhum, E bateu o pé lá, fez uma confusão e ela falou: Não quero parto normal porque ela tá com a corda no pescoço. Minha mãe é muito intuitiva. E uhum. aí, realmente, ela conseguiu que fizessem a cesárea e eu tava com o cordão passado também. É, que legal. Bom, então, é, você tem memórias desse corpo desde antes da concepção, mas você tem em você as memórias que não foram limpas de todas as tuas outras vidas. Tudo que tu não limpou nas outras vidas, você traz com você. E você tem em você as memórias que a sua mãe e o seu pai não limparam até o momento da tua concepção. Nossa. E que vieram e que elas têm dos seus avós, dos seus bisavós, então você tem dentro da tua hierarquia memória de várias gerações deste corpo, mas também tem as memórias dos teus ancestrais dos outros corpos. Percebe o tamanho da coisa? É muito grande, é muito grande. O bacana é que numa única limpeza você eventualmente limpa de várias. Toda limpeza ela é multidimensional, ela é sistêmica e multidimensional. Então, por exemplo, digamos que você tem em você uma memória que era da tua bisavó, que passou para tua avó, que passou para tua mãe, que passou para você. Não importa quem delas, né, onde quer que estejam, limpar essa memória, limpem todos. Então, a memória que você limpar, ou a tua mãe limpar, que ela passou para você, limpem todos. Então, esse é a maravilha, é o milagre da cura, porque ela é sistêmica e ela é multidimensional também. Então, nesse exato momento, tem pessoas que estão se curando e que estão curando você. Então, é por isso que, de vez em quando, às vezes acontecem umas coisas estranhas, às vezes a gente tem um problema. E de repente o problema desaparece. Você estava tomando medicamento, sei lá, e estava com aquele problema, de repente ele desaparece do nada, né? Que a ciência vai chamar de remissão espontânea, né? É quando acontece isso, quando alguém está se curando e te cura, né? Te cura dentro do sistema dele, né? Muito bem. É, Então, qual é a função toda nossa, né? A função nossa é tomarmos uma decisão. Essa é uma decisão que a gente toma o tempo todo. Isso aqui que eu vou te falar agora vai te dar um direcionamento de vida muito forte. Nós temos dois jeitos de viver num dado instante. A cada instante, a cada segundo, a cada minuto, eu tenho uma decisão que eu tomo. Eu sempre tomo essa decisão, que é atuar em comunhão com Deus ou atuar separado de Deus. E eu sempre estou tomando essa decisão, consciente ou inconscientemente. Como é que eu sei se eu estou fazendo algo em comunhão com Deus ou fazendo algo separado de Deus? Se o que eu estou fazendo, o sentimento que eu tenho daquilo, a energia que eu tenho daquilo é de amor, é de alegria, é de felicidade, é de paz, e isso que aquilo me traz, eu estou fazendo em comunhão com Deus. Se aquilo que eu estou fazendo agora me causa incerteza, insegurança, medo, raiva ou qualquer pensamento, eu estou atuando com o ego, percebe? Então tu tem esse discernimento.
E aí é uma decisão que tu toma, né? Qual é a vontade de Deus para você e para todos os seres? Sempre a vontade de Deus para você e para todos os seres é o amor aos seus predicados. Então, atuar com a vontade de Deus é você oferecer o amor aos seus predicados, não importa no que você esteja fazendo, oferecer o amor aos seus predicados para você mesma e para os seres, para os teus clientes, por exemplo. Então, se você for atuar com o teu cliente oferecendo amor aos seus predicados, você vai mudar essa sensação que tu tem de que você falou bem no comecinho aqui, que parece que eu não sou capaz, parece que eu não sei o quê, eu não sei o que fazer, porque nesse momento você está com o ego. Você acha que tu tem que buscar conhecimento, ou mais diploma, ou mais não sei o quê, para poder trabalhar bem. Isso é ego. Se você atuar com a vontade de Deus, cara, não importa a formação que tu tem, você sempre vai atuar com perfeição. E você vai ter clientes que te amam. É puro amor, entende? Porque você está oferecendo amor, né? Tudo aquilo que te falta, Malu, toda a sensação que tu tenha de falta em você, é porque você não está oferecendo o que você já tem. Vou repetir. Tudo aquilo que você sente falta é porque você não está oferecendo o que você já tem. Todos os predicados do amor já te são dados. Se tu sente falta de um deles, não adianta rezar para Deus, ei, Deus me dá alegria. Mas a alegria já está em você. Então, o que que tu precisa fazer? Oferecer alegria. E quando você oferece alegria, o que que tu vai sentir? Se você oferece alegria, o que? Alegria. Sente alegria, entende? É que eu comecei a pensar, uma coisa que eu sinto falta em mim, às vezes é mais disciplina. Então eu tenho que oferecer disciplina, como é que seria? Oferece disciplina, entendeu? Oferece, é, por exemplo, no teu trabalho, né? Você se, você se organiza de uma forma disciplinada, com a tua agenda, o cuidado com o cliente, mandar um aviso antes, percebe? Você está a Ah, serviço dele, você gera disciplina para ele. E ele vai ficar encantado com isso, entende? Então ah, é isso, né? Porque às vezes você pensa assim, pá, mas não me avisaram de tal coisa. O que que é isso, né? É uma sensação de indisciplina, né? Então, cada coisa sempre siga o Espírito Santo. A oração que tu faz em Espírito Santo me mostra como eu faço isso, né? Me mostra como eu ofereço disciplina. Não vá por receita de bolo. A receita está em você. É no teu relacionamento com o Espírito Santo. E se relacionar com o Espírito Santo é relacionar com o teu eu superior, né? Então é esse diálogo, né? Como é que eu faço? E aí você vai ver que você se torna extremamente disciplinado. Eu passei por isso agora, é interessante o que você falou. Eu fui casado por 40 anos, depois me separei, a gente se separou de comum acordo, né? E depois eu tive umas 3 ou 4 namoradas, né? E agora, recentemente, eu estava com uma pessoa maravilhosa. Mas essa pessoa resolveu cuidar da família dela, que ela tem 5 filhos, netos, e aí tem netos pequenos. E aí ela percebeu, ela mesma percebeu, eu não reclamei, ela percebeu que com o que ela estava envolvida não estava tendo um propósito em comum com o nosso trabalho, né? Ela resolveu ir embora. E eu, tudo bem, para mim está tudo bem. Mas ela era uma, uma maravilhosa dona de casa. Pensa num ser maravilhoso, um ser com comidas gostosas, comidas maravilhosas e uma disciplina de cuidar da casa, né? E uma rapidez de fazer as coisas, né? Então a nossa casa sempre foi um mimo, né? E aí ela foi. E como ela fazia tudo isso, eu não fazia, né? E eu não estava com essa disciplina. E eu tomei a decisão de me disciplinar.